Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 2 de maio de 2025. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos 591 inscritos, cresci bastante essa semana. E a proposta continua, até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Conto com sua ajuda, com sua colaboração. É muito importante para mim esse crescimento. Mas graças a Deus eu estou muito feliz que você está me ajudando muito, mas peço ainda que me ajude mais. Vamos lá, eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Obrigado também às 8 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito baixo, né? Mas tudo bem. Porque 10 ali, mais uma fui eu. Então, 2 foram vistas por mim. Então, já está mais que bom. 8 pessoas é o feriado, né? Todo mundo de férias, né? A vida de Lula doravante será muito difícil. O governo Lula ele está passando por um aperto, né? Um desajuste, vamos dizer assim. O Ministério da Previdência, que devia proteger os aposentados e pensionistas, muito pelo contrário, né? Coloca em risco, né? Essa crise, essa falcatrua, né? Esse desconto não autorizado de sindicatos e fundações, federações clandestinas, explorando o coitado do aposentado, especialmente aquele mais pobre, o analfabeto, aquele que não sabe ler, que vai no caixa eletrônico, pede um auxílio do banco para sacar e não sabe quanto está recebendo, só sabe que recebe lá, põe no bolso e sai correndo. Isso é muito triste. E não dá para esconder, né, que da direção geral do INSS é a culpa. Né, a culpa é deles, a direção. Né, eu estava vendo que tem intermediário no INSS que começaram a vender listas para essas organizações de novos aposentados. Então, eu me lembro que quando eu me aposentei, a cada dia eu recebia 2, 3 convites, né, de e-mails oferecendo-me empréstimos. Isso deu uma diminuída, porque eu acho que eu não tomei, graças a Deus eu não precisei, nem se eu precisasse de empréstimo não vou a esses picaretas, né? E o próprio INSS tem um convênio, não tenho nada contra, né, para as primeiras aposentadorias, o INSS obriga que você vá para uma determinada agência bancária. Isso já é um controle, né? Claro, eles ganharam licitação, tá, gente? Não estou aqui desrespeitando o acordo, foi uma licitação, os bancos se juntaram, mas boa parcela das novas aposentadorias você só pode receber nos primeiros meses naquela determinada agência. Isso é uma forma de centralizar, de facilitar os empréstimos, né? O governo também vacilou quando liberou muito, por exemplo, parece que o valor de R$ 450 cada aposentado podia sacar fora do prazo, né? E os bancos começaram a cobrar juros de 5%, 6%. Foi preciso que o presidente da Febraban, que representa os bancos, fosse lá e dissesse, olha, chega, porque estão cobrando juros de 5% e a verdade não está. O fixado, o acordado é 1,99%, 2%. É muito triste essa situação da Previdência, que mostra um descaso, né? Na verdade, é um descaso com relação às pessoas. Como não é só o aposentado e o pensionista, é toda a população brasileira que é abandonada pelo Estado. Você vê, desculpa eu entrar um pouco fora do assunto, mas você vê, né, tem milhões, né, dos 700 e tantos mil, quase 800 mil pessoas presas que estão precisando de ficar em casa porque estão doentes, mas não tem nem médico, não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra, não tem ninguém, estão lá presos. Aí, mas quando um rico é preso, uma semana depois ele vai para casa. Estou condenando? Não. Está contra a lei? Não. Estou dizendo que o presidente Collor é beneficiado? Porque é rico, gente. Não estou aqui, claro que eu respeito a doença. O presidente Collor, a gente sabe desde quando ele assumiu, quando nós conhecemos o presidente Collor, que ele já tinha aquela doença, porque ele é sempre uma pessoa muito tensa, muito ignorante, muito grosso, muito estúpido, muito orgulhoso, já era um sinal de doença. Então não precisava de atestado médico. Bolsonaro, o Bolsonaro também. O
presidente Collor nunca teve saúde, né? Era um louco, um aloprado, né? Sem projeto, foi um desastre de governo Collor. Não vamos, apesar de ter uma virtude de presidente Collor, que o Brasil é essa economia hoje, porque ele abriu a economia. O Brasil era um país muito fechado, não recebia nada, não importava nada, era proibido importar tecnologia, era proibido importar carro, era proibido importar máquina, porque a indústria nacional, né, o PMDB fez questão, porque o PMDB tem um pouquinho de raiz lá de 42, do getulismo, né, de terminar, de o Brasil ser independente, o Brasil ser dono de si. É por isso que criaram Petrobras, CSN e companhia, né? Não vou entrar nessa história. Então, o presidente Collor nunca teve saúde, mas ele fez essa virtude. Ele abriu, quando ele foi para a TV, disse que os nossos carros são as carroças, abriu o mercado, importamos. Hoje o Brasil é bem abastecido quando se trata de tecnologia. Agradeço ao presidente Collor que deu essa inicial, essa abertura. Outra coisa que preocupa o governo, né, a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2000, que encerra em 2025, aumentou, foi de 6,8% para 7%. É um sinal da economia que ela não está crescendo mais, né? É um sinal também do desajuste no mundo. Não vamos só atribuir aos erros do presidente Lula, porque essa política de taxação do governo Donald Trump, ela retarda investimentos, ela adia decisões, né? Então, os compradores, os empresários, eles ficam assustados esperando que haja uma melhor situação. Você vê o PIB dos Estados Unidos, que foi menos 0,3% de crescimento. O presidente Donald Trump atribuiu ao presidente Biden. Não, é o erro, o desajuste dele. Por quê? Porque os empresários americanos importaram demais para evitar a taxação, mas pararam de produzir porque eles não sabem qual o custo que vão produzir. Você vê, exporta-se para a China, mas é 145% em cima de imposto, né, de taxa. Fica de tributo, vamos chamar assim pelo número genérico. Pelo nome genérico. Um tributo de 145% inviabiliza qualquer comércio, né? Outra coisa que me preocupa é essa federação criada pela União Brasil e o PP, né? União Brasil é uma mistura do que restou de Bolsonaro, o PSL, o PFL, né? O PDS, a Arena e o PP também, o PP é mais PDS, né? Ela, sem dúvida nenhuma, ela pode criar uma... Eu não estou afirmando que pode, tá, gente? Eu estou supondo que haverá uma dificuldade para o presidente Lula, porque essa bancada, essa federação, ela leva um número substancial, 109 deputados, fica o maior, porque o PL tem 92, né, que é o da oposição, e tem agora com 109 deputados... dessa união, né, e 14 senadores e 1.330 prefeitos. É uma força política extraordinária. É claro que todos esses partidos têm ministério no governo Lula. Eles negociaram o ministério. Mas eles podem, no final, faltando 1 ano, 2 anos para o fim do governo Lula, eles abrirem mão de um ministério por algum tempo. Sabe que em 2026, 2027, 2028, eles vão galgar de novo essas posições, que eles são partidos fisiológicos, são partidos comerciantes. Eles não vão se afastar do governo, não vão ficar na oposição, porque dá muito prejuízo a eles. Então, o governo Lula vai ter que negociar com essa frente ampla, agora política. E se essa frente, por exemplo, lançar um candidato potencial forte, que não seja Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro está inelegível, não vai ser candidato, e até porque, gente, convenhamos, né? A saúde de Jair Bolsonaro nunca mais será a mesma. Jair Bolsonaro não tem condições de saúde para disputar uma eleição, para ser presidente da República. Então, o Bolsonaro devia se convencer disso. É um homem que se submete a cada 3, 4 meses uma cirurgia da gravidade que o Bolsonaro está se submetendo. Se fosse no SUS, se ele fosse pobre, já teria morrido. Como ele é muito rico, a gente é que paga a conta, Bolsonaro vai para os melhores hospitais, continua vivo. Mas a saúde de Bolsonaro está prejudicada. Então, o Bolsonaro devia ter a honra de dizer, olha, eu não sou mais candidato, eu já estou envelhecido, vou para minha casa, cuidar dos meus netos, se é que ele tem, acho que tem uma neta, né? Era o que o Bolsonaro precisava de fazer. Mas, infelizmente, ele vai morrer fazendo política porque ganha dinheiro, né? Política ganha muito dinheiro. Não venha com essa conversa fiada que política não ganha dinheiro, ganha muito. Assim, infelizmente, no Brasil, política é para ficar rico, não é para ajudar o povo.
Essa é a grande realidade, né? O meu medo é o seguinte, essas dificuldades que o presidente Lula está enfrentando, ele tomar medidas populistas mais que sempre tomou e afetar mais o trabalhador, mais o povo, né? Por exemplo, essa questão ontem, 1º de maio, ele não compareceu a nenhum evento, porque ele sabe da fraqueza que como foi o ano passado, meia dúzia de gatos pingados compareceram lá à manifestação em São Paulo. Então o Lula ontem se recusou, ficou em casa, se recolheu, não ficou. Porque o Lula acha que é fácil o seguinte, há 20 anos atrás, 2000, né, há 20 anos atrás, bastava ele dar um grito que todos os trabalhadores se aglomeravam em torno dele. Mas isso acabou porque os trabalhadores mudaram, a tecnologia mudou, outros anseios, né? E o presidente Lula, ele acha que é só chamar os trabalhadores vão votar nele. Não vão não, é ler do engano. Ele precisa de reformar, de refazer política. Né? Ele não acredita que mais o trabalhador, porque o sindicalismo dos anos 80, que Lula foi criador, acabou. Né? Hoje a uberização da sociedade não tem mais aquele sindicato forte, aquelas convenções, aqueles acordos que Lula fazia, né? Fazia um mês de greve, fechava-se com os diretores da Fiesp, em 15 minutos vinha lá 5% mais inflação, aí os trabalhadores aceitavam e voltavam ao trabalho. Né? Isso era o que fazia, não tinha ganho nenhum para o trabalhador continuava escravo, continuava explorado pela mais-valia, pelo baixo salário que sempre se pagou no Brasil. Mas o meu temor é o seguinte, Lula com essa dificuldade de ter uma baixa avaliação, que ele assusta, que todo governo gosta de ter boa aprovação. E quando ele começa a cair a aprovação, ele começa a tomar medidas populistas. Como o Lula, essa questão do 6x1 a essa escala, gente, isso é discurso dos anos 80. No Japão a gente já discutia, nos bancos da universidade a gente já discutia isso. Não é uma novidade. Aí o Lula agora resolveu, porque tem uma PEC no Congresso, o Lula agora resolveu abraçar essa ideia. Né? Então é um pacote velho, é um presente que já foi dado e retornou e a pessoa está embrulhando com um novo pacote, mas não é um novo pacote, é um pacote velho. O governo Lula é um governo de pacotes velhos, né? Bolsa Família, auxílio gás, auxílio não sei o que, é um governo que não resolve. Né, a situação do Brasil. Porque é bandeiras novas. Por exemplo, o Bolsa Família foi uma fantástica ideia dele. Mas só que o Bolsa Família já se consolidou na sociedade. A sociedade já sabe que o Bolsa Família não vai acabar se Lula ganhar ou não ganhar. Então ninguém mais tem aquele compromisso de ter o presidente Lula, que foi o idealizador do Bolsa Família. Não é mais o Vale Gás, não vai mais, né? Esse pé de meia que não vai pegar. Porque esse pé de meia não vai pegar, porque o aluno ainda tem o compromisso de ir para a escola estudar, pelo menos assinar presença lá, esperar o professor fazer a chamada. Tem algumas escolas que faz no início, ele já sai no intervalo, ele fica 2, 3 minutos e vai para casa. Mas o professor fez chamada, pronto, acabou, ele cumpriu lá o horário dele. Você não pode pagar para alguém estudar. O estudo deve ser uma coisa que você corra atrás do estudo, tem que correr atrás de conhecimento, atrás da educação. É isso aqui, o governo tem que, ao invés de remunerar o aluno, dar condições sociais para que as famílias melhorem. Não incentivar a dar R$200 ou R$1.000, isso não vai resolver, mas é um governo populista, é uma medida populista. Aí o que acontece? Ele fica restrito a esses programas que realmente pode trazer momentaneamente dinheiro, facilidade. Por exemplo, essa questão da isenção de quem ganha até R$5.000 é uma proposta boa? Mas o ganho eleitoral eu não acredito que seja muito. Agora, e o prejuízo para o país? 59, 60 bilhões de reais que saíram dos cofres públicos, deixaram de ser arrecadados. Ah, mas você é a favor da tributação? Sim, gente. A tributação é essencial para que o país se mova. Quanto mais imposto a sociedade contribuir, que imposto é uma contribuição. Assim, você contribui com o bem-estar do Estado. Quando você tem o fato gerador do tributo, você devia pagar o tributo com alegria, porque você está ajudando o mais pobre, você está fazendo saúde, você está levando educação, você está levando transporte, você está levando rodovia, você está levando esgotos, tratamento
de esgoto, saneamento básico. O imposto não é um castigo. A palavra imposto, ela tem esse nome porque é da história do tributo, né? História da tributação, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a palavra imposto, ela é inadequada. O imposto é um bem que você faz. Quando a pessoa paga um imposto, ela está fazendo um bem a si e a todos os demais, vamos dizer assim, brasileiros e aos demais seres humanos. Porque o imposto é com que o governo, é com a receita da arrecadação que o governo presta um bom serviço, né? O meu temor é que ele, com essas medidas populares, ele não tome medidas efetivas para combater, por exemplo, a corrupção. Não tem como mais a gente dizer que não tem corrupção no governo. Esse escândalo da Previdência, né, veio, claro, do governo Bolsonaro. Bolsonaro abria a boca, eu acabei com a Lava Jato, porque no meu governo não tem corrupção. Mentira, então aí, ó. Questão da Previdência desde 2019, que estava instalada essa máfia da Previdência. No governo Bolsonaro tivemos, por exemplo, a máfia daqueles pastores no MEC, né, vendendo Bíblia com a foto de pastor e cobrando propina em ouro para liberar verba para fazer grupos escolares nos estados e nos municípios. Então, essa corrupção, a corrupção na polícia, por exemplo, ninguém pode admitir que aqueles fugitivos lá do Rio Grande do Norte fugiram porque, não, alguém facilitou, né, a vida. Tem as vendas de sentença nos tribunais que a Polícia Federal está apurando. Quer dizer, por que essa grande corrupção, gente? Por falta de educação. Uma educação consolidada, uma sociedade justa, livre e solidária. Esse é o projeto de um país. Está no artigo 3º da Constituição Federal. Então, a segurança pública nós não temos, né? Você vê as manchetes, né? Os crimes organizados fazendo acordos entre si, agora eles rompem, vão começar o Norte, Nordeste, agora o PCC, não sei quem lá, não, esses comandos do crime organizado estão livres, estão rompendo. O governo sabe disso e nada faz, porque ele sabe que os presídios estão dominados pelo crime organizado. O governo perdeu o controle. Né, os governos estaduais, nos 1.400 presídios estaduais, não são controlados pelo Estado. O Estado não tem um domínio dos presídios. Quem domina nos presídios é o crime organizado. Né? Isso é uma falta de política de governo. Os governos estaduais junto com o governo federal. Né? Por exemplo, outros principais... Gente, o combate à dívida pública. Nós estamos chegando a 10 trilhões, como eu falei no vídeo passado. Nós poderemos pagar uma despesa de juros, né, de R$1 trilhão. Você imagine, né, a falta a loucura que é, porque você ter uma despesa anual, né, de juros de R$1 trilhão. Ah, mas os banqueiros não são. Os banqueiros têm parcela de culpa? Tem, mas os banqueiros são negociantes, são comerciantes. Para os banqueiros, gente, uma nota de R$100 é uma mercadoria, como outra qualquer. Ele não enxerga os R$100 como um dinheiro, ele enxerga como uma mercadoria que ele compra e vende. Ora, se o governo chega e diz, eu estou precisando de 4 bilhões de reais e eu vou emitir título para pagar em 2035, o banqueiro diz, tá bom, eu vou empréstimo, mas com juros de 50%. E o governo precisa, porque tem que pagar, ele assumiu o compromisso, ele gastou, se endivida, vende, aí chegar em 2035, outro papagaio, como diz assim, né, abro aspas, a papagaio, como chama, para 2045, e assim vamos jogando. Aí o que acontece? Não se diminui a dívida pública. É uma coisa exagerada, porque a dívida pública ela só cresce, mas... Você vê, o governo Bolsonaro vendeu a Eletrobras, né, privatizou. Cadê esse dinheiro? A gente não sabe para onde foi. Privatizou não sei quantas refinarias em Salvador, na Bahia. Para onde foi esse dinheiro? A gente não sabe. O governo do FHC privatizou várias empresas. Para onde foi esse dinheiro? Não foi para abater a dívida. Nossa dívida continua crescendo. Então, o meu temor é o governo populista do presidente Lula, não estou ofendendo o presidente Lula, dizendo que ele é populista, porque ele é.
Bolsonaro e Lula são populistas, né? São um de direita e um de esquerda. Eu opto mais pelo de esquerda. Lula é um líder político mais respeitado, conceituado no mundo, né? Que tem um carisma, que tem palavra de carinho, ele é dócil, ele fala. O Bolsonaro só agride jornalistas, só agride mulher, principalmente as mulheres, né? O Bolsonaro deixou um legado de violência, de agressão, né? Eu quero te dar uma porrada, eu não sou coveiro, eu não tenho nada com isso. Mas são governos populistas e só prejudicam o país. Então, o meu temor é esse, que Lula vai encontrar dificuldade da agora para frente, até 2026. Ele é candidato, já falou que é candidato, já está em campanha, e eu não sei o que será do nosso país. Coisa boa não vem. A nossa economia deve passar por algum processo de dificuldade. Nossa inflação dos alimentos não vai baixar. Pode ser que os sinais econômicos, o PIB, o emprego, mantenha-se. Mas a inflação está muito alta nos alimentos. Ontem eu fui ao supermercado, com R$100 trouxe 4 coisas e não foi muita coisa. Não foi assim cara, né? Um pedacinho de frango, sei lá, o que é que eu comprei? Um pedacinho de frango, um pouco de frango, limão, laranja, 4 maçãs, deu R$100. Entendeu? É um absurdo você ver. E eu estou hoje precisando de comprar café. E o café, né? Então, veja como é caro a vida. Eu com R$100, talvez se eu quiser comprar um café bom, eu vou gastar pelo menos R$50 para comprar um café bom. Agora, se eu quiser um café de terceira, eu vou gastar, nem sei quanto é, R$7, R$10, R$16, que é muito caro 1 quilo de café. Então, esse é o grande problema. E nós não temos mais, como governo, não tem mais instrumentos adequados para até o final do ano trazer a inflação para a meta. O Banco Central já escancarou, já disse, olha, não tenho mais como trazer a inflação. A inflação vai ficar em 5,9, 5,1, porque acabou. Os 3% de meta estabelecido é um sonho. O presidente do Banco Central vai ter que fazer no final do ano uma carta dizendo por que não cumpriu a meta. Ele já perdeu a guerra, né? Eu já falei várias vezes. Então eu tenho pena do povo brasileiro, das dificuldades que nós vamos enfrentar, além de falta de segurança, a dívida pública muito alta, a falta de saúde, o SUS não atende, o INSS, essa corrupção generalizada. Não adianta agora o presidente Lula, eu vou indicar o presidente do INSS, mas deixa o ministro. Quer dizer, é a primeira vez na história do governo Lula tem ministro que não é ministro, porque ele mantém esse ministro, mas não tem poder de ministro, porque a competência de indicar o presidente do INSS é do ministro da Previdência. Ora, se Lula vai indicar, significa que o ministro, que é auxiliar direto do presidente, não está tendo voz. Ele só está lá por causa de 17 votos. Né? Eu não sei. E muitos desses 17 votos provavelmente estão nesse... Não, aquele é do PDT. Né? Ele não está, o PDT está independente. Mas é o custo político. Não era melhor tirar esse ministro? Mas não. Se ele não confia no Lupe, por que ele mantém o Lupe e ele mesmo vai indicar uma pessoa para a Previdência, para o INSS, ser presidente do INSS? Vai resolver o problema? Não, não vai. Vamos continuar com o mesmo problema, com o mesmo desconto, com as mesmas coisas. Por quê? Como é que o governo vai devolver esse dinheiro para os trabalhadores, para os aposentados? Tirado do nosso. Né? Nós fomos roubados e vamos pagar o roubo, o produto do roubo. Porque nós vamos pagar 2 vezes. Né? Vai ser um indébito. Né? Nós pagamos e vamos pagar de novo. Porque ele retorna para o aposentado, mas sai da conta do nosso orçamento. Então nós vamos pagar 2 vezes. O brasileiro vai ser penalizado 2 vezes. Ele foi roubado e vai pagar pelo roubo que lhe fizeram. Porque o governo vai tirar da onde? Aonde está esses... vamos desapropriar. Não dá, porque eles compraram carro, compraram a obra de arte, botaram nos paraísos fiscais. Você não vai achar esse dinheiro nunca. E vai entrar numa lenga-lenga jurídica daqui a 20, 30 anos, se o governo ganhar, que eu acho que ganha, é que esse dinheiro volta e vai ficar perdido e muita coisa já foi para debaixo da mesa. Ok, gente? Olha, eu agradeço a você mais uma vez. Hoje foi uma miscelânea, né, de ideias, mas eu acho que tudo vale a pena
que a gente discutiu aqui, né? O meu temor do presidente Lula não será um governo fácil, desses 2 últimos que lhe restam, e isso vai o quê? Torná-lo uma pessoa que não vai tomar medidas que melhorem as condições de vida do país, que é a redução da dívida pública, investir em infraestrutura, investir em segurança, investir em saúde. Infelizmente, ele vai ser um governo populista, né, dando bolsa para aquilo, bolsa para empacotando velhos presentes. É o que vai ser o governo Lula daqui para frente. Mas é ruim para todos nós. Eu lamento, acho que o ministro da Fazenda devia tomar medidas que realmente melhorassem as condições de vida das pessoas. Contenção de gastos, né? Mais rigor na administração pública, que nós não temos administração pública. A administração pública é um caos no Brasil, porque não tem controle. O Tribunal de Contas sozinho não resolve o problema. Eu sei que ele faz uma excelente fiscalização, faz grandes auditorias, mas ele sozinho não dá conta, porque há uma colaboração, devia haver uma colaboração dos prefeitos, dos vereadores, dos governadores, mas não, eles não estão interessados nisso. Entrega para lá, é uma divisão de poder, é um grande condomínio. O governo é um grande condomínio, entrega as secretarias a pessoas apadrinhadas e vamos roubar à vontade, vamos desviar, vamos subfaturar. Essa é a realidade no Brasil, né? Então precisa mudar isso para que a gente possa ser um país melhor. Infelizmente é difícil porque a condição política do nosso país está muito errada. A concepção ideológica, a concepção política está muito errada. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Se você chegou até aqui, dê o seu like, seu dislike, faça seus comentários. E se ainda não se inscreveu, corre e se inscreva no meu canal, passe para um amigo, para uma amiga, para que ela também se inscreva, para que o meu canal possa crescer e até o final do ano a gente ultrapassarmos 1000 inscritos. Muito obrigado, um bom final de semana.